Você vai acompanhar uma conversa sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio e outras formas de violência contra a mulher. Eu vou conversar com a juíza Tatiane Moreira. Ela mesma foi vítima de uma tentativa de homicídio dentro do fórum em São Paulo. Acompanhe. Integrantes da Associação Paulista de Magistrados fizeram um protesto um dia depois de uma juíza ter sido feita refém na sala em que trabalha em um fórum de São Paulo. Sou o que, senhora? Seu pai é inocente. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Fala o seu cargo nessa instituição. Eu sou juíza. Tatiane, obrigada por ter topado, por ter vindo aqui conversar com a gente, conversar com o Brasil, com as mulheres brasileiras. Você se importa da gente voltar no tempo? Eu quero falar pra você uma coisa, presta muita atenção. Ele é inocente. Eu sou o quê? Eu sou o quê, senhora? Seu pai é inocente. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Fala o seu cargo nessa instituição. Eu sou juíza. Voltar aquele dia em que você foi feita refém e você foi quase assassinada, né? Por um agressor que invadiu. Como é que foi? Você estava numa audiência de quê? Eu ia começar um dia de trabalho, era um dia de trabalho comum. Onde foi o fórum? Fórum do Butantã, Zona Oeste de São Paulo. E eu ia começar o dia de trabalho, estava conversando com uma advogada, tinha acabado de chegar ao fórum, quando ouvi um barulho muito grande, e geralmente eu ouvia esses barulhos e eu achava que era na vara de família, que às vezes tinham brigas, discussões a respeito do pagamento de pensão, mas eu ouvi um estrondo e eu não sabia o que era. E quando eu saí até a porta da minha sala para ver, o senhor Alfredo, ele veio, ele me agarrou pelo pescoço e eu tentei conversar com ele, ele se mostrou irredutível, ele já quebrou um vasilhame grande de cerveja com, na verdade, tinha um produto muito viscoso e cheirando muito forte combustível. Posteriormente, eu soube que era acelerador de chamas. Então, combustão muito rápida. Então, ele estava disposto ali a matar, a morrer? Sim, ele estava naquele dia e ele quebrou aquilo no chão e me esfregou naquele líquido e, posteriormente, ele se alojou atrás de mim, começou a me esganar e, com isqueiro, dizer que ia me matar. E dizia que ali também ele tinha condições suficientes de matar todos que estavam na sala, porque logo em seguida os policiais entraram. Vamos voltar um pouquinho mais o tempo. Quem era o Alfredo? Você está arrependido? Não, senhora, falei de novo. Você faria de novo? Sim. Alfredo, ele era um réu de violência doméstica, ele teria agredido a sua ex-companheira por não aceitar a separação, uma coisa muito comum. E você era a juíza do caso? Eu era a juíza desse caso, mas ele tinha um outro processo na família em que se discutia a guarda da filha dele. E nesse outro processo, a juíza teria tirado a guarda da filha dele. Então, ele se ressentia desse fato. E ele já tinha ido a uma audiência no fórum, então ele sabia onde era a minha sala, ele sabia onde... Então, ele já chegou direto e foi na minha sala, porque ele já tinha ido a uma audiência anterior na violência doméstica. Tenha calma, pô. Eu quero te ajudar, pô. Ninguém quer te prejudicar. Fala pra ele bem alto. Ela é inocente. Seu pai é inocente. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Você achou que ia morrer naquele momento? Eu fiquei muito preocupada com relação ao combustível e com relação ao isqueiro. Eu fiquei bastante preocupada e, na época, o meu cabelo ficou com muito combustível. Então, eu percebia que se ele acionasse aquele isqueiro, eu teria queimaduras. Não saberia dizer se, de fato, chegaria a óbito, mas eu sabia que alguma coisa muito grave poderia acontecer. E foi interessante porque uma coisa é você dizer, uma juíza foi feita refém num fórum. Outra coisa é as pessoas verem a agonia daquele momento através daquele vídeo que foi divulgado. E se um homem é capaz de fazer o que fez, como uma juíza de direito, uma autoridade, né? O que dirá com a própria mulher? Principalmente ali num ambiente em que você tem segurança, que você tem policiais. Imagina dentro de uma casa onde essa mulher está sozinha, não tem para que ela pedir ajuda, não tem para que ela pedir socorro. Então, naquele momento, eu me senti como as vítimas de violência se sentem. Extremamente vulnerável e à mercê
daquela pessoa. Você nunca pensou, depois desse episódio, em largar a magistratura ou largar as varas, por exemplo, de violência doméstica, vara de família? De forma pensou? alguma. 2 dias depois eu estava trabalhando. Você chegou a ter acompanhamento psicológico para poder lidar com o fato? Eu acabei fazendo, né, esse acompanhamento, mas eu acho que eu encarei isso de uma forma muito positiva, porque eu usei essa experiência que foi tão negativa para olhar para as vítimas e ter uma certa empatia, porque eu sabia exatamente o que elas sentiam. Como é você ir a um IML e o médico não olhar no seu rosto e perguntar se você está machucada ou fazer perguntas que não têm a ver. Por exemplo, eu estava no IML, o médico, a primeira coisa que ele olhou para mim, ele sabia já do caso, sabia o que tinha acontecido, foi avisado que eu iria, ele olhou para mim e falou: o que você acha do Sérgio Moro? E não tinha nenhuma relação, eu estava ali depois de um estresse. Então, quando as vítimas diziam para mim na audiência: doutor, eu fui no IML, o médico não olhou na minha cara. Eu acreditava, porque eu também passei por isso. Esse não foi, infelizmente, não foi o primeiro episódio de violência que você sofreu. Uhum. Você se importa de falar daquele episódio que você sofreu ainda, eu vou dizer, ainda criança? Sim. Você tinha o quê, 11 anos? É 11 isso? anos, Uma criança ainda. Você estava num ônibus, no metrô, você ia para a escola? Eu Como é que estava foi? voltando da escola e quando eu era muito pequena. Estava com uniforme escolar, uniforme escolar, tudo, calça identificada jeans, como uniforme, como era estudante. pequena, tinha 11 anos, estava com uniforme escolar, calça jeans, tênis, mochila, e um sujeito ficou atrás de mim e ficou se esfregando. E eu desci no primeiro ponto que apareceu e depois paguei outra passagem. Qual foi a reação das pessoas que estavam em volta? Porque a gente, De total omissão, que é o que acontece com todo mundo, eu acho. todo mundo fazia de conta que não estava olhando. Uma criança ali sendo abusada, constrangida por um adulto, por um homem, e ninguém fez nada, ninguém... Eu acho que não sei se as pessoas perceberam, se não perceberam, mas o que eu pude perceber fazendo essa campanha pelo Tribunal de Justiça, junto às companhias de transporte e falando com diversos homens e com diversas mulheres, é que é uma cultura em que a gente faz de conta que não vê o abusador abusar, as vítimas fazem de conta que não sofrem abusos e as testemunhas fazem de conta que não estão vendo. Não é problema meu. E essa omissão é interessante, Raquel, que ela, na verdade, ela mostra o quê? Não é que você está sendo imparcial, você está tomando uma posição, sim, que é a do abusador. Sim. Você está falando para ele, continua fazendo, pode fazer, que eu não vou fazer de conta que eu não estou vendo. E essa campanha foi muito interessante porque ela estimulou a vítima a denunciar, aumentou o número de denúncias significativamente. A campanha do Tribunal de Justiça com os transportes públicos foi uma campanha realizada em 2017, foi um pouquinho antes daquele caso daquele rapaz que ejaculou na Paulista. O ajudante-geral Diego Ferreira Novaes, de 27 anos, foi preso por assediar uma jovem. E as pessoas começaram a falar desses casos, e esses casos começaram a vir à tona, e foi aí que houve uma mobilidade da sociedade em cobrar uma lei mais efetiva que hoje existe. Que é a lei da importunação sexual. Da importunação sexual. Antes era o quê? Era apenas uma contravenção penal de importunação. Hoje é um crime. Hoje é um crime. E por que o feminicídio é mais grave do que o homicídio? Como começam esses abusos? O homem agressor, ele é um caso perdido? De forma alguma.